Quem poderia me dizer, irmãos, qual é a temática que nós estamos trabalhando esse mês em nossa igreja? Multiplicando o quê? O perdão. Glória a Deus, não ficou tão vago, né? Nós iniciamos neste mês de fevereiro multiplicando o perdão. No mês passado nós trabalhamos aqui sobre o arrependimento e tudo está totalmente interligado. Arrependimento, perdão, porque como temos trabalhado e falado aqui durante esses dias, não há evangelho sem perdão. O evangelho, ele começa na sua vida, na minha vida, a partir do perdão que Deus concede a mim e a você. Estava vendo esses dias uma pregação que falava sobre essa questão da relação que Cristo tem para conosco e a relação que eu tenho para com o meu próximo. E é uma relação vertical e uma relação horizontal. E não tem como você ter uma relação vertical se você não tem uma relação... Aliás, não tem como você ter uma relação horizontal se você não tem uma relação vertical. E vice-versa. Primeiro você precisa receber ali o perdão do Senhor e entender que você foi perdoado, para que depois você tenha a capacidade de perdoar o seu próximo, ter força para perdoar e coragem para perdoar e ser perdoado. Então a nossa vida, ela é a todo momento traçada nessas duas linhas, vertical e horizontal. Porque o meu relacionamento com Cristo, ele diz muito em relação ao meu relacionamento com o meu próximo. E a gente tem trabalhado aqui, quando a gente trata de perdão, a gente sempre imagina o perdão para com o próximo. A gente sempre vem na mente do tipo, fulano fez algo contra mim de ruim, né? E eu tenho ali a opção de perdoá-lo ou não. Ou então eu fiz algo contra fulano e eu tenho ali a opção de pedir perdão ou não. Mas o que a gente se esquece, irmãos, muitas vezes é que o principal sentimento que vem junto com essa ação do perdão é a misericórdia, é a compaixão. Não há como você perdoar alguém, ter coragem para perdoar ou pedir perdão, se você não tem e não sente o sentimento da misericórdia. O olhar de misericórdia. E que olhar de misericórdia é esse, irmãos? Que olhar de misericórdia e compaixão é esse que a Bíblia tanto nos fala, que a Bíblia tanto nos ensina? Hoje pela manhã nós lemos aqui um texto com o pastor Johnny, bastante forte, a história dos reis, em que um dos servos havia tido uma dívida muito grande ali com o seu rei e ele foi perdoado. E logo depois de um tempo, alguém devia uma dívida bem menor a ele, e ele não teve a capacidade de perdoar aquele outro servo. Ele havia sido perdoado, mas não teve a capacidade de perdoar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Como está o nosso coração em relação à misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? Como está o nosso coração em relação ao perdão que o Senhor já liberou sobre a minha e sobre a sua vida? É sobre isso que nós vamos trabalhar aqui nessa noite. Será que eu e você hoje já entendemos que nós fomos verdadeiramente perdoados pelo Senhor? Ou será que eu e você ainda costumamos voltar no passado, relembrar dos erros que nós cometemos e continuar remoendo os erros que nós cometemos e não conseguir olhar para frente? Não conseguir caminhar porque pensa, eu não sou digno do perdão do Senhor. Realmente não somos, irmãos, mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, é tão amoroso, tão compassivo, que Ele mesmo assim nos perdoa e nos dá a chance de viver uma restauração todos os dias. E eu contava aqui uma história para as irmãs pela manhã, uma história que eu ouvi esses dias em uma pregação, que falava sobre uma família de 3 pessoas, compostas por um pai e 2 filhas. Essa família era uma família de holandeses. E eles estavam vivendo um momento de guerra. E eles resolveram ajudar os judeus que estavam sendo perseguidos naquele momento de guerra.
E dentro das suas casas, dentro da sua própria casa, eles tinham uma parede falsa. E ali naquela parede falsa, eles começaram a chamar os judeus ali, né, a acolher os judeus que estavam sendo perseguidos na guerra para ficarem ali seguros naquela parede falsa. Claro que aquilo durou por um tempo, mas chegou um determinado momento que não deu mais certo. Os soldados descobriram aquela farsa ao adentrarem naquela casa. Viram que a família de holandeses, que não tinha nem por que se envolver naquela situação, estava ali, né, ajudando os judeus, e levaram aquela família para o campo de concentração para serem torturados. E lá, as suas filhas, né, as duas meninas, foram estupradas, foram torturadas. O pai também foi torturado. E todas as piores cenas que se podiam imaginar aconteceram ali, naquele momento, naqueles dias. E durante toda essa tortura, o pai, que já era idoso, não resistiu. Uma das filhas também não resistiu e acabou morrendo, aquela dor, aquele sofrimento. E apenas uma sobreviveu, foi resgatada pelos americanos e voltou para a sua vida normalmente, né? Claro, com muitas sequelas, com certeza com muitos traumas. E aí, certo dia, ela foi à igreja para dar esse testemunho do que ela tinha vivenciado ali com a sua família. E durante o testemunho que ela estava contando, no final do seu testemunho, um rapaz se aproximou dela e disse o seguinte a ela: eu sou um dos homens que te estuprou e torturou, você e sua irmã. Mas hoje eu sou convertido. Hoje eu aceitei a Cristo e eu sou uma nova criatura, sou uma nova pessoa. E ele estendeu a mão para aquela menina e naquele mesmo instante, ela disse que durante os 10 segundos que a mão dele estava estendida para ela, todas as imagens passaram na mente dela. Tudo que ela havia vivenciado passou na mente dela. Mas ela abandonou aquilo, deixou aquilo para trás, abraçou aquele homem e ficou por 2 horas chorando e abraçando aquele homem. E aí, irmãos, ao escutar este conto, né, este testemunho, eu parei para pensar, né? Me coloquei naquela situação e pensei, será que eu teria capacidade de perdoar? Será que, a primeira pergunta que vem na mente é isso, né? Será que eu teria capacidade, conseguiria deixar tudo isso para trás e acreditar que aquele homem realmente havia se convertido e se tornado uma nova criatura? Mas o que a gente não para pensar, irmãos, é: quem sou eu para não perdoar este homem? Eu sou digna de quê para não perdoar este homem? Eu fiz o que de grandioso? O que eu tenho de grandioso para ser capaz de não liberar o perdão para este homem? É claro, irmãos, que aos olhos naturais, aos olhos humanos, nós estamos falando aqui de uma catástrofe, de uma atrocidade. Estamos falando aqui de crimes. Mas, aos olhos do Senhor, o meu pecado, o pecado daquele que muitas vezes cometeu crimes grandiosos, é a mesma coisa. Porque o Senhor, Ele libera o perdão não de acordo com medidas, mas de acordo com o amor que Ele tem para cada um de nós, com o amor que Ele tem para mim e com você. Então essa é a reflexão que nós temos para essa noite. O que será que o Senhor tem falado ao seu coração em relação à misericórdia? Abram a Bíblia de vocês, irmãos. Nós estaremos lendo um texto bastante conhecido. Livro de João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Uma narrativa bastante conhecida e que fala muito aos nossos corações, porque vemos aqui o verdadeiro olhar de misericórdia do Senhor. O verdadeiro olhar de compaixão que o Senhor tem para com os seus filhos, para com os seus servos. João, capítulo 8, versos de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo,
onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Feche seus olhos, irmãos. Muito obrigada, Senhor, por este momento. Que a tua palavra, Pai, foi lida, Deus, onde nós estamos aqui diante do Senhor para ouvir aquilo que o Senhor tem a falar aos nossos corações. Diante do Senhor para entender, ó Pai, o verdadeiro olhar de misericórdia que o Senhor tem para com cada um dos seus servos e seus filhos, ó Deus. Senhor, que neste momento os nossos corações estejam quebrantados, ó Pai, estejam derramados diante dos seus pés, para que nós possamos entender perfeitamente o que a tua palavra tem a nos falar, o que o Senhor tem a dizer a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, por este momento, ó Deus, e pela tua presença aqui que já se faz neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, primeiro, a narrativa que nós acabamos de ler diz que Jesus, depois de estar no Monte das Oliveiras, provavelmente orando, foi ao templo logo cedo. E lá com ele estava uma multidão de pessoas que provavelmente ali também estavam querendo aprender, né? Porque essas pessoas estavam bem cedo ali no templo, então elas queriam conhecer os ensinos de Jesus, elas queriam estar ali com Jesus, queriam aprender dele, mostravam esforço, empenho, sede para ouvir do Senhor. E segundo a narrativa, logo depois chegam os fariseus e os mestres da lei. Esses homens vieram também ao encontro do Senhor, mas estes já vieram com outra intenção. Que intenção era essa, irmãos? Eles queriam conseguir uma armadilha para Jesus. Vimos ali no próprio texto, eles queriam acusar Jesus de algo que ele havia feito. E trazem com ele, na situação, uma mulher pega em adultério. E a primeira coisa que eles queriam saber era como Jesus lidaria com aquela situação. E esses líderes, né, os fariseus, se referem ao Senhor chamando de mestre. Mas, na verdade, isso era apenas uma citação religiosa, porque eles não consideravam o Senhor verdadeiramente como mestre. Eles não foram ao encontro de Jesus para aprender sobre ele. O coração deles era autossuficiente demais, era orgulhoso demais para isso. Eles queriam acusar Jesus de alguma forma. Mas o interessante, irmãos, é que o fato deles trazerem apenas a mulher para ser acusada já entrava em contradição. Adultério não se realiza, não acontece sozinho. E eles levaram apenas a mulher ali para ser julgada. Onde estava o homem que estava com ela? Os fariseus, eles não mostravam interesse em fazer o que era correto. Eles apenas estavam ali com a intenção de julgar, com a intenção de criticar, com a intenção de apontar.
não praticavam aquilo com a intenção de amor, mas se sentiam superiores aos demais. Se sentiam superiores no quesito das leis, achavam que sabiam mais do que os outros. E tudo isso, irmãos, mostra a hipocrisia em que os fariseus e os mestres da lei viviam. Se baseavam tanto em leis, mas se esqueciam do principal, que era o amor do Senhor. Se baseavam tanto em religião, mas se esqueciam do principal, que era o amor e a graça do Senhor que já havia alcançado. Mas como que eles poderiam, irmãos, pegar Jesus ali naquela ocasião? Primeiro, eles queriam de Jesus duas respostas possíveis. Eles queriam apedrejar aquela mulher. Jesus diria sim, podem apedrejá-la, ou não, não podem apedrejá-la. Mas se Jesus dissesse sim, ele estaria indo contra o poder de Roma, já que os judeus não podiam executar ali, não tinham o poder de executar a pena de morte em alguém sem autorização. E isso certamente seria usado como acusação ali contra o Senhor. Mas se Jesus dissesse não para apedrejar, na visão deles, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, que mandava apedrejar os adúlteros, como eles mesmos já haviam citado. Os fariseus chegaram ali montados já, irmãos. Já chegaram falando, se o Senhor não apedrejar, a gente vai entender que o Senhor não está cumprindo a lei de Moisés, que é tão importante, porque a lei de Moisés diz que o adúltero, ele deve sim ser apedrejado. Então os fariseus já chegaram ali já indagando ao Senhor e colocando ele ali, né, em uma situação crítica. A posição do Senhor, de Jesus, não era nada fácil. Mas porque Jesus foi sereno, tão sereno na sua resposta, não escondeu, não escolheu nenhuma das opções que eles desejavam. Mas Jesus resolveu fazer algo diferente. Jesus resolveu fazer com que eles mesmos se questionassem a respeito das suas próprias vidas. Jesus percebe a manipulação, não responde nem sim e nem não. O que Jesus responde, irmãos? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Me lembra muito Sócrates, né, nessas horas, que fala que é questionar você mesmo, né? Perguntar a você mesmo. E ele faz isso de uma forma com que todos que estavam ali, irmãos, refletissem sobre suas vidas. Se imaginem naquela situação. Se imaginem diante daquela situação, acusando uma mulher ali do seu pecado e ao mesmo tempo se esquecendo de tudo que você havia feito. Era assim que os fariseus estavam ali naquela situação. Para eles eram santos, não haviam nenhum pecado, mas o verdadeiro santo, aquele que verdadeiramente não tinha nenhum pecado, foi o primeiro a se lembrar. Quem aqui não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra? O Senhor Jesus era o único santo e puro que estava ali presente e que não havia e não tinha nenhum pecado. Todos acabaram abandonando aquela situação. Foram embora. Não tinha mais o que fazer. Isso indica as várias problemáticas que estavam ali naquela situação, as várias irregularidades que estavam presentes ali, que eram motivo de vergonha. Porque Jesus, irmãos, ele tocou no ponto exato. Jesus desmontou a estratégia deles, do centro dos seus corações orgulhosos, sem a necessidade de responder sim ou não ao questionamento deles. E Jesus vira para aquela mulher e diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E um detalhe importante, irmãos: Jesus não estava ali a favor do pecado daquela mulher. Jesus não estava ali aprovando o pecado de adultério. Jesus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador.
E é importante a gente se lembrar disso. Muitas vezes a gente se esquece, a gente se abandona, a gente se coloca numa situação tão ruim, de autodestruição, que você olha para si mesmo e pensa, o Senhor não tem mais prazer em olhar para mim, em ouvir a minha voz. Eu não tenho mais coragem de chegar diante do Senhor e me derramar aos pés do Senhor, porque Ele já não me enxerga mais como me enxergava antes. Mas o Senhor, Ele diz aqui, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Vá e não peques mais. Restava então Jesus tratar a questão na esfera espiritual a partir do coração daquela mulher. Ele já tinha tratado a esfera da sociedade, da acusação, do julgamento, e agora ele estava tratando ali dentro do coração daquela mulher. É muito provável, irmãos, que aquela mulher ela estava grandemente arrependida do seu erro. E isso foi o que ativou a misericórdia do Senhor no seu coração. Não pense nós, irmãos, que o Senhor, Ele terá misericórdia da sua vida, terá misericórdia do pecado que você cometeu, se você verdadeiramente não tivesse arrependido daquele pecado. É por isso que primeiro nós tratamos sobre arrependimento aqui na igreja no mês passado. E agora estamos tratando sobre perdão, porque não há perdão sem arrependimento. Se você não se arrepende da vida que você levava antes, como você será perdoado? Então aquela mulher, ela estava com o seu coração quebrantado, e o Senhor sabia disso, porque Ele conhece os nossos corações. Ela não precisou dizer, eu estou arrependida, não. Às vezes você diz, nós dizemos, eu estou arrependido, e por dentro a gente não está nada arrependido. Por dentro a gente está, não, eu vou fazer de novo. Me perdoa aqui, mas eu vou repetir, o mesmo erro daqui a pouco de novo. Isso não é arrependimento, irmãos. Mas o Senhor, Ele verdadeiramente enxergou o arrependimento no coração daquela mulher. E isso ativou a misericórdia, ativou o olhar de misericórdia do Senhor para conceder o perdão, junto com a orientação de que ela deveria mudar de vida, deixar esse pecado. O Senhor, quando Ele nos perdoa, irmãos, Ele não diz só, eu te perdoo. Ele diz, eu te perdoo, vá e não peques mais. E o que nós fazemos? A gente vai lá e peca de novo. E de novo, e de novo. E isso se torna um ciclo repetitivo, um ciclo vicioso. Até chegar ao ponto que você não mais pedirá perdão. Já me encontro numa zona de conforto em que eu sei que o Senhor me perdoou automaticamente, então eu não vou mais pedir perdão, não. Eu já sei que o Senhor me perdoou. Sendo que o seu coração não está voltado verdadeiramente para aquilo que o Senhor tem a falar para você, para a misericórdia dEle na sua vida. E todos esses detalhes juntos nos mostram por que Jesus deu a resposta que deu. E por que Ele fez com que aquela mulher saísse livre das mãos daqueles acusadores. Porque o Senhor, Ele tem um olhar de misericórdia sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Jesus, irmãos, era o único ali que não tinha pecado. Ele é o Filho de Deus, Ele é santo, Ele é puro. E mesmo assim, Ele não condenou aquela mulher na sua atitude pecaminosa. Jesus, Ele mostrou a sua compaixão por aquela mulher. Ele deu a chance para aquela mulher de ser curada. Ele deu a chance para aquela mulher de crescer. Jesus não a puniu, pelo contrário, Ele estendeu a ela uma nova oportunidade para poder consertar a sua vida. Ele estende a ela uma nova oportunidade de escolher novos caminhos para a sua vida. E isso Ele faz comigo, com você, todo dia. Ele te dá, estende a mão e vamos de novo, meu filho, recomece, tente novamente, não desista. E aí eu e você queremos ser orgulhosos o suficiente a ponto de virar para alguém e dizer para aquela pessoa, não, você não merece meu perdão. E aí a gente volta, né, à história que eu contei no início. Será que verdadeiramente alguém não merece nosso perdão?
sendo que nós, eu e você, somos tão pecadores. Tão pecadores. Não existe medição, irmãos. Não existe uma régua que vai dizer quem é mais pecador e quem não é. Nós somos pecadores e ponto. E nós temos a chance, e muitos aqui já foram, e talvez tenha alguns que não foram ainda, alcançados pela misericórdia e por essa graça transformadora, e hoje vive uma nova vida. Às vezes, irmãos, nós não temos capacidade de dar uma segunda chance para alguém, mas nos esquecemos que o Senhor te dá uma segunda chance todos os dias. Às vezes a gente olha para alguém e fala, essa pessoa não tem mais jeito não. Ela erra toda hora, da mesma coisa, ela está pecando do mesmo jeito, na mesma coisa. Ela não muda. Mas aí, quando a gente volta para a nossa vida, a gente vê que muitas coisas batem, muitas coisas são parecidas. Cada um aqui tem uma dificuldade, cada um aqui tem uma fraqueza, cada um aqui muitas vezes tem um pecado que não consegue desgarrar, um pecado de estimação. Olhe para dentro de si mesmo, irmãos. Olhemos para dentro das nossas vidas antes de acharmos que alguém não merece compaixão e misericórdia. Se o Senhor libera isso para mim e para você diariamente. Jesus mostra a compaixão. E Ele tem compaixão por mim e por você. Nós somos pecadores, não há distinção alguma entre homens e mulheres. Jesus, Ele olha para nós, Ele sabe das nossas fraquezas, mas Ele não aponta o dedo para nos condenar. E isso eu falava também com as irmãs pela manhã na EBD. Se tem uma coisa que o diabo quer fazer na sua vida, é apontar os seus erros. É fazer você lembrar de como você era há um tempo atrás, do que você fez de errado há um tempo atrás, e dizer, você não mudou, você é o mesmo. Você é a mesma pessoa, você só está se escondendo por trás dessa máscara. Você não se perdoou, você não foi perdoado. É isso que o diabo coloca na sua mente, na nossa mente, todos os dias, irmãos. Porque isso nos faz ficar distantes do amor do Senhor. Isso nos faz ficar distantes da graça, da misericórdia. Isso nos faz ficar distantes do sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, irmãos. O sacrifício do Senhor, ele tem um propósito, teve um propósito. Foi alcançar eu e você. Foi nos livrar dessa vida de destruição, de escuridão e fazer com que fôssemos ali restaurados e transformados, lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse foi o propósito do sacrifício do Senhor. Jesus, Ele quer nos ajudar a ter novos caminhos para a nossa vida. Assim como cada um de nós precisamos reconhecer que precisamos aprender mais de Jesus, que precisamos nos empenhar mais para buscar Ele de coração, que precisamos estar aos seus pés para ouvir os ensinos do Senhor, estudar a sua palavra e não agir como os fariseus, que já achavam que já sabiam de tudo, que eram os melhores, que não tinham mais nada para aprender, mas que criticavam os outros. Que na primeira oportunidade estavam ali apontando o dedo para julgar e criticar. E nós somos assim, irmão. O ser humano, ele é assim. Ele não olha para dentro de si. Ele olha para o próximo. É muito mais fácil, né? Quem nunca estava lendo um texto na Bíblia, né? Vai ouvir assim um devocional, ler um versículo e falar, olha, esse versículo aqui serve para fulano. Vou mandar para ciclano, porque vai fazer efeito na vida dele. Mas na sua vida não faz efeito nenhum, né? Você esquece, nós nos esquecemos, irmãos, da nossa vida. Olhamos sempre para a vida do próximo. Sendo que o Senhor o tempo todo nos pede para fazermos essa autoanálise, para identificar o que está de errado dentro de você. O que há de errado no seu interior. Quais são as suas fraquezas? Peça ajuda. Peça ao Senhor. Admita e se responsabilize pelos seus erros. O Senhor tem um olhar de compaixão e misericórdia. E Ele teve um olhar de misericórdia para com aquela mulher. Pode ser que aquela mulher volte a pecar novamente. A gente não sabe. Foi um trecho da Bíblia que foi citado.
Pode ser que ela tenha voltado a pecar, mas uma coisa é certa, irmãos. Ela nunca mais vai se esquecer da bondade e da misericórdia que ela recebeu do Senhor um dia na sua vida. Porque aquele que um dia foi restaurado, foi perdoado, foi salvo, sentiu verdadeiramente a graça do Senhor na sua vida, nunca mais vai se esquecer dessa presença transformadora na sua vida. Como aquele próprio louvor diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E a gente não fala de Santo dos Santos de templo, não, irmãos. A gente fala de Santo dos Santos da presença do Senhor. Porque o amor do Senhor, ele é tão grande, mas tão grande, que ele nos constrange. E ele nos faz olhar para nós mesmos e pensar: quem sou eu? O que eu tenho? O que eu fiz para merecer esse amor? Eu não fiz nada. Mas mesmo assim, ele me concede esse amor e me dá a chance de viver o novo do Senhor. Eu não sei, irmãos, como está o seu coração nessa noite. Eu não sei pelo que você tem passado. Eu não sei a dificuldade pela qual você tem enfrentado. Mas o Senhor, Ele sabe. Sabe o que você tem vivido. Sabe das suas dificuldades, do que você tem enfrentado todos os dias. E o Senhor, Ele diz para você que eu te perdoo. Essa é a palavra do Senhor na minha e na sua vida. Vá e não peques mais. Não desista dessa caminhada. A caminhada é difícil, é dura. Muitas vezes você vai cair, vai precisar de muita força para se levantar. É para isso que existe isso aqui, ó. Igreja, comunhão. Que enquanto um cai, o outro vem, ergue a mão, estende a mão para o seu irmão e o levanta. Vai ter vezes sim que você vai pensar em deixar tudo para trás. Eu não quero mais saber disso. É difícil demais renunciar, é difícil demais abrir mão de certos prazeres para viver o melhor do Senhor. Vai ter vezes, irmão, é normal esse sentimento. Mas o Senhor, Ele diz para você que, apesar de tudo isso, apesar desses pensamentos, apesar da sua dificuldade, apesar de muitas vezes querer desistir, Ele continuará ali, com o braço forte dele, te sustentando, te guiando, caminhando junto com você. Porque o Senhor, Ele não desiste de nós, irmãos. Nós desistimos das pessoas, as pessoas desistem de nós, mas o Senhor, Ele é o único que não desiste da nossa vida. Ele é o único que olha para alguém e vê esperança, onde muitas vezes ninguém vê mais. Vê esperança em uma situação que muitos já olham e veem como uma situação perdida. O Senhor, Ele tem um olhar de misericórdia, de perdão, de restauração. E Ele quer fazer isso nessa noite na sua vida. Fique de pé no seu lugar, nesse momento. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor para estar me ajudando durante uma canção. E durante este momento, você feche seus olhos, sinta a presença do Senhor reinando na sua vida, fazendo morada no seu coração. Clame a Ele nessa noite. E que nós nunca nos esquecemos da misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Do que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida ainda. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que ainda não experimentou esse olhar de misericórdia, esse olhar de compaixão, de amor. Eu não sei se há alguém aqui que ainda não experimentou essa graça, não foi alcançado por essa graça, por esse amor. Mas essa é a sua chance. Não perca mais tempo. Deixe o Senhor falar ao seu coração. Deixe o Senhor agir na sua vida. Clame a Ele e deixe que Ele faça morada na sua vida. Entre em espíritos de adoração nesse momento.
Já sinta a presença do Senhor habitando no seu coração. Feche seus olhos, não sinta vergonha, não sinta medo. Só sinta o Senhor falar contigo. Deixe o Senhor atuar na sua vida. Vamos adorar a Ele. Aleluia, Senhor. Teu olhar é misericordioso, ó Deus. Teu olhar, ó Deus, é de compaixão, ó Pai. A Tua graça nos alcançou, ó Deus. Oh, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Adora Ele, exalte o nome do Senhor, ao Deus da minha vida.